Se vocês tomaram café, eu tomo um excelente café hoje aqui também. Bom dia, pessoal! Bom dia! Maravilha, agora eu me senti na Bahia. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar com vocês. Eu vou apresentar a nossa equipe, mas eu inicialmente gostaria de apresentar a proposta do evento de hoje, tá bom? Eu gostaria de contar com o máximo de silêncio de vocês. Eu tenho uma alma de um professor muito chato, então eu sempre peço silêncio, tá bom? Para a gente conseguir escutar as informações que vocês vão nos fornecer. Pessoal, hoje nós vamos fazer o que nós chamamos de evento setorial. Mas para que a gente realize isso, eu gostaria de pedir uma autorização a vocês. Vai chegar um momento aqui da nossa apresentação que vocês vão colaborar com algumas informações das localidades, dos produtos que vocês vivenciam com saneamento básico, quais são as queixas, quais são as problemáticas. Bom dia, pode entrar. Quais são as problemáticas? Poderia ficar mais por aqui, ó, por favor? Eu gostaria que a diretora também viesse para cá. Tá bom? Tudo, pode trazer outra cá. Tá bom, deixando. Que aqui a gente vai fazer um registro. Eu gostaria de pedir a autorização de vocês aqui no município, porque vocês vão apresentar muitas informações. E essas informações, elas precisam ser documentadas no planejamento da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Como nós precisamos documentar tudo isso, muito possivelmente possa ser que aqui, durante a fala de vocês, eu não consiga dar conta, né, junto com o Luiz, de anotar tudo. Então a gente teria que ver uma forma de gravar o que vocês vão falar, para quando a gente tiver algum tipo de dúvida ou ficou algum ponto em aberto, a gente voltar nessa gravação e coletar essas informações. Então, sendo assim, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês autorizam que a gente grave essa reunião para que no momento da escrita dos produtos a gente consiga documentar todas as informações que vocês vão estar nos apontando. Vocês autorizam? Sim. Levantar a mão, por favor. Perfeito. Sendo assim, pode chegar, por favor? Eu gostaria que vocês viessem mais para frente. Pode vir, que a gente está fazendo registro. É importante que todo mundo saia no desiste. Bom, pessoal, vamos lá. João Vitor, tá, o que é um diagnóstico? É a apresentação dos problemas. É onde vocês vão denunciar para a gente qual é a realidade que vocês vivenciam aqui com o saneamento básico. Ou seja, com o abastecimento de água, com o tratamento de esgoto, se há ou não a existência, se há coleta de resíduos sólidos, que é o lixo, como esse processo acontece aqui no distrito de Ponta d'Água, se quando chove é um problema aqui nas localidades circunvizinhas, as mais próximas, ou no distrito como um todo é um problema quando chove. Então a gente vai coletar essas informações. Por que esse evento tem uma proposta de ser em cada setor? Eu vou apresentar mais à frente um mapinha para vocês de 100%. E aí nós visitamos todos os distritos aqui. Pissarrão, Piri, Urubu e Ponta d'Água. Visitamos também a Serra do Alegre. Então nós tivemos um panorama muito nítido da realidade do município. Por que o evento é setorial? A gente precisa visitar cada setor, garantindo que exista a participação dessas localidades. Porque é inviável escutar apenas os moradores da sede. Porque, muito possivelmente, o que eles encontram como um problema não é um problema para vocês, e o que é um problema para vocês não é um problema para eles. Então, a gente precisa pensar um planejamento de saneamento destacando a realidade de cada localidade. Por isso que é um diagnóstico. Tá, mas quem são vocês? Esse aqui é o nosso bonequinho que nós chamamos de Zé Toninho. Nós utilizamos ele como a identidade visual do nosso projeto. E aí eu gostaria de, nessa oportunidade, apresentando o Zé Toninho, também me apresentar para vocês. Meu nome é João Vitor Fagundes. Eu sou estudante da graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf. Atualmente estou como assistente de mobilização do projeto Plano Sanear, que também é um projeto executado pela Univasf, e também sou servidor público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Então, comigo, não estou sozinho hoje, também contamos com a presença do nosso engenheiro sanitarista, Luiz Henrique, que tem nos dado esse apoio durante toda a elaboração dos produtos. O Luiz é formado pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB,
Temos também a presença do Carlos Evangelista, que está visitando aqui a localidade com a outra equipe para documentar. Ele está fazendo registro das estradas, das dificuldades que vocês têm, visitando pontos estratégicos aqui no distrito de Ponta d'Água, junto com a nossa outra equipe e alguns representantes da gestão também que estão nos auxiliando na rota. O Carlos é engenheiro agrícola ambiental e também está acompanhado do Adson, que é engenheiro civil. Junto a nós também tem o nosso motorista, que é o Davi, que tem nos dado esse apoio na logística. Tá, mas diante disso, o que é o projeto Plano Sanear? Tá, vocês são estranhos, chegaram aqui, não conheço vocês, não sei o que vocês vieram fazer aqui. Tudo bem, eu vou explicar para vocês. O projeto Plano Sanear é um projeto executado pela universidade. Então, dentro da universidade, nós executamos um projeto para elaborar planos municipais de saneamento básico, com estudantes da graduação, com estudantes da universidade e com profissionais que também foram formados na universidade, com a equipe de professores da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Esse projeto ele tem uma parceria com o Ministério das Cidades, que é o ministério que tem olhado com muito cuidado para os municípios de pequeno porte. Centro-Sé é um município que tem um quantitativo de até 50 mil habitantes. E todo município com quantitativo menor que 50 mil habitantes é um município de pequeno porte. O Ministério da Cidade, junto à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, tem se preocupado com a realidade dos municípios que têm um quantitativo menor de 50 mil habitantes. Porque é um município que não tem e não dispõe de muitos recursos financeiros para investir na infraestrutura de saneamento básico e também com todo o cuidado no que diz respeito ao abastecimento de água, ao tratamento de esgoto. Então, sendo assim, essa parceria se consolida por meio do termo de execução descentralizada. O que é isso? O Ministério ele colabora financeiramente, financiando o projeto, e o projeto executa essas atividades aqui no município. Onde nós estamos sediados? A Universidade do Vale do São Francisco, ela está durante todo o território ali do Rio São Francisco. Né? Nós temos ali um campus em Salgueiro, temos em Juazeiro, mas a nossa sede fica em Petrolina, é onde nós desenvolvemos todos os nossos trabalhos. Aqui no canto superior direito, vocês conseguem ver a foto da sede da universidade que fica em Petrolina. Essa aqui é a sede onde nós desenvolvemos todas as atividades do projeto Plano Sanear. E qual é a nossa missão? Vocês podem estar se perguntando. A nossa missão é elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico aqui no município de Centro-Sé. Esse plano, ele é um plano muito robusto. E por que eu falo isso? Nós temos uma equipe lá, não somente de engenheiros de uma única área, então engenharia civil, mecânica, engenharia também agrícola, ambiental, sanitarista, então são muitos profissionais. Eu sou da psicologia, tem cientistas sociais, e muitas das vezes um produto como esse precisa de uma equipe multidisciplinar. E o município com quantitativo menor de 50 mil habitantes, muitas das vezes não dispõe de todos esses profissionais. E para pagar para elaborar um plano como esse, uma empresa privada vai, sem sombra de dúvidas, cobrar até R$500 mil para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. O que é muito dinheiro para o município de Centro-Sé, que é um município de pequeno porte. Sendo assim, a prefeita Giselda solicitou apoio do presidente Lula, por meio do Ministério das Cidades, que, dessa forma, o Ministério das Cidades colaborasse com a elaboração do plano de saneamento básico, elaborando esse plano. Por que vocês precisam desse plano? Bom dia, pessoal. Bom dia, pode entrar. Por que vocês precisam desse plano, João Filho? Sem o plano de saneamento básico, o município não consegue acessar recursos federais. Então, todas as vezes que a gestora aqui do município de vocês, a prefeita, tentou acessar os recursos federais para sanear o município, ela foi barrada. Por que ela foi barrada? Porque ela não tinha um plano municipal de saneamento básico. E você só tem como acessar os recursos com o planejamento. Porém, quando nós pensamos a Política Nacional de Resíduos, que é uma política que trabalha em conjunto com as diretrizes, o que vai definir o saneamento, né? Como a gente define o saneamento básico, o que é que nós entendemos? Não existe planejamento sem escutar a população. Nós não estamos aqui para desenvolver uma atividade política. Nós não somos da gestão, não faço parte da gestão, não sou centro-cearense.
e não sei qual é a dificuldade que vocês vivenciam. Nós estamos aqui porque nós temos uma missão. Para elaborar um plano de saneamento básico, eu preciso escutar qual é a realidade que vocês vivenciam aqui em Ponta d'Água. Nós escutamos a realidade difícil do povoado que reside ali em Alegre, do Piri, do Pissarrão, do Tombador. Então nós discutimos um pouco da realidade de cada uma dessas localidades. Porque não há como pensar uma política pública sem escutar a população. Isso tudo vai para onde, João? Isso vai para o que nós chamamos de produtos. O que é um PMSB? É um Plano Municipal de Saneamento Básico. Nós desenvolvemos aqui no município de Centro-Sé 2 produtos já. O produto A, que nós chamamos de atividades iniciais. O que é esse produto? Foi quando nós entramos em contato com a gestão e fizemos um mapeamento do município. Queríamos saber se existia distrito, quais eram os distritos, qual era a distância desses distritos para a sede municipal. Queríamos saber nesse produto também se existiam alguns agentes comunitários de saúde. Chegamos em contato com algumas referências que nos foram passadas. Se existia alguns centros educacionais, que são escolas e igrejas nessas localidades. Fizemos um mapeamento da realidade de Centro-Sé. Fizemos um evento público em Centro-Sé para consolidar o produto B, nomeado Estratégias de Participação, Mobilização e Comunicação Social. Por que é importante pensar a participação social? Porque são vocês que sabem que vocês vivenciam com o saneamento. Quem mora na sede pode até conhecer o que vocês passam em Ponta d'Água, mas não vivem e não experimentam a realidade de vocês. Então, quem é que tem que apontar os problemas de Ponta d'Água? Os moradores de Ponta d'Água. Sendo assim, hoje nós estamos desenvolvendo o produto C, que é um diagnóstico técnico participativo. O que é esse diagnóstico? Hoje, nós não vamos abrir espaço para criticar a gestão de A e de B. Nós vamos abrir espaço para que vocês anunciem. João Vitor, lá na minha localidade, a água não chega. Qual é a sua localidade? E a gente precisa colocar isso no planejamento. Para que sua localidade esteja integrada dentro desse planejamento. Para que não somente sua localidade, mas as que estão próximas à sua também. Certo? Então, isso é um diagnóstico. Por que é participativo? Porque envolve participação social. São vocês que estão apresentando as problemáticas. O próximo produto, ele segue uma sequência lógica. Se hoje nós estamos apresentando os problemas, a gente vai ter que pensar soluções. E as soluções virão no próximo produto, que é um prognóstico. O que é esse prognóstico? É quando o que vocês apresentam hoje, nós vamos pensar, de acordo com a realidade de vocês, o que é possível pensar como solução para resolver os problemas que vocês apresentaram hoje. E depois disso, nós vamos desenvolver um produto E, chamado Programas, Metas e Ações, em que nós entregamos aí para a gestão quais são os programas que devem ser adotados e as metas que devem ser estabelecidas por meio de ações para solucionar os problemas que vocês nos passaram hoje. Sendo assim, nós daremos também, após o produto E, o produto F. E o que é o produto F? São os indicadores, onde a gente mede o desempenho. O que é um desempenho? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Quando a gente quer saber quanto dessa população tem acesso à água, imagine aqui 10 pessoas. Se eu colocasse 10 pessoas em uma fila e eu perguntasse quem dessas 10 tem acesso à água potável, imagine que 3 pessoas têm acesso. Aí as 3 levantam. Então 7 pessoas das 10 não têm acesso à água potável. O que é que vem nos indicadores? É quando a gente mede quanto da população não tem, quais são essas localidades, qual é o percentual que não tem acesso aos serviços. E melhor, nós conseguimos apresentar quais são as localidades que mais têm emergência de receber essa atenção quanto a algum eixo específico do saneamento. Se é questão do esgoto, que é mais emergente em tal localidade e menos emergente em outra localidade. E a partir disso nós entregamos o que nós chamamos de minuta de lei, que é um produto G,
onde nós vamos entregar tudo que foi elaborado para a Câmara dos Vereadores e lá vai ser votado e vai se tornar lei. A partir do momento que isso tudo se torna lei, então aí sim, o município terá um planejamento com a realidade descrita dos centros cearenses. Aqui no campo direito, pessoal, nós temos o TR, que é o nosso termo de referência para a elaboração de planos municipais de saneamento básico. Tudo que nós estamos fazendo é orientado por meio desse livro aqui com a capa azul. E tudo isso que eu falei compõe o planejamento, certo? Vamos lá. Pessoal, pode entrar. Tem uma cadeira ali. Pessoal, aqui é o mapa de Centro Sério, tá? Eu não sei se vocês conhecem esse mapinha. Esse mapinha, olha que bonitinho. Nós utilizamos, a nossa equipe utilizou alguns critérios do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá, o que são esses critérios, João? Quando a gente pega um território, a gente entende que tem concentrações de habitações populacionais em determinadas localidades. Então a gente pega o mapa do município e faz esses risquinhos aqui, ó. O que são esses risquinhos? É o que a gente chama de divisão censitária. Ou seja, tem uma quantidade de pessoas aqui, tem uma quantidade de pessoas aqui, a gente vai dividindo a população. O que a gente entende? Não existe participação social sem escutar o território todo. Se nós fizéssemos as reuniões apenas aqui, ó, na sede, então o pessoal do Piri poderia ter dificuldade de acessar. Vocês aqui, ó, na Ponta d'Água, poderiam ter dificuldade de acessar. O pessoal do Alegre teria mais dificuldade ainda de sair de Alegre para acessar a sede. Então, diante da dificuldade de acesso, o que é que a gente pensou? Pensamos fazer reuniões em cada distrito para que as localidades próximas pudessem participar dessas reuniões. Então, nós fizemos uma reunião na sede, para os moradores que residem na sede, em Piri, para que essas localidades aqui, ó, próximas do Piri, pudessem participar da reunião. E em Pissarrão, dando a mesma atenção às localidades, em Limoeiro da Batateira, em Alegre, em Amaniú, que nós tivemos ontem, e hoje é o nosso último distrito, que é Ponta d'Água, certo? Então, nós dividimos aqui todo o nosso planejamento, essas divisões censitárias, dando atenção a todos esses distritos. E nesse caso, nós ressaltamos que, durante todo esse processo, a participação de vocês foi muito destacada. Porque são vocês quem sabem, volto a dizer, a realidade que vocês vivenciam. Sendo assim, existe um conceito, bom dia, existe um conceito, pessoal, muito importante, chamado controle social. O que é controle social? É quando eu garanto que toda a população esteja informada do que está acontecendo. Por que é importante munir, alimentar a população de conhecimento? Porque dessa forma, vocês conseguem participar do processo. Quando a gente sabe o que está sendo elaborado, então a gente participa. Quais são os órgãos de controle social? Pessoal, vamos lá, silêncio. As consultas públicas são momentos onde a população consegue participar, controlando de forma social o que está sendo elaborado. As audiências públicas também são oportunidades onde a população consegue comparecer, questionar, apresentar a sua posição. E também os órgãos colegiados, como os conselhos municipais. Os conselhos, as associações, elas também desenvolvem um importante controle social. Mas aí, nesse momento, ainda não é o momento que vocês detalhem para mim os problemas. Eu vou fazer 4 perguntas e eu quero que vocês me digam bom ou ruim para cada pergunta que eu fizer. Combinado? Só são 4. Se eu perguntasse a vocês como está a questão da água para vocês, a água é boa, que é servida aqui, tá bom ou ruim, pessoal? Ruim. Não ouvi. Ruim até demais. Demais, né? Se eu perguntasse a questão do lixo para vocês, tá ruim ou tá boa a situação aqui? Tem queima aqui? Tem. Isso é bom ou ruim, pessoal? Então tá ruim a questão do lixo, tá? Mas se eu perguntasse mais, e o esgoto?
É um problema aqui? Pior, não existe, né? Que não tem tratamento, né? Não tem sistema. E uma outra questão que nós precisamos pensar são as águas da chuva, que são fenômenos naturais que nós não controlamos. Quando chove, é um problema para vocês aqui? Muito. As estradas, alaga, tem alagamento aqui, pessoal? Não alagamento. Certo. E o que a gente imagina como ideal? Uma cidade que esses problemas não existam. Isso é o que a gente idealiza, porque saneamento é dignidade humana. Sendo assim, pessoal, nós utilizamos algumas ferramentas para garantir a participação de vocês. Foi enviado convites também a algumas lideranças, a escola, a diretora também compartilhou com vocês, ao pessoal da agentes comunitários de saúde também. Distribuição de cartazes com a alternativa, não sei se vocês adotaram essa estratégia. O carro de som funciona bem aqui na localidade? Não. Vocês têm rádio comunitária? Também não. Mas grupo de WhatsApp vocês têm? Certo. Então, certamente o grupo é uma boa ferramenta de comunicação aqui, não é isso? Perfeito. Pessoal, agora eu gostaria de dar a oportunidade ao Luiz para detalhar um pouco mais sobre os eixos de saneamento. Eu gostaria de pedir muita atenção de vocês, porque após a apresentação dele, eu volto e vou coletar todas as informações com vocês quanto aos problemas. Quais são as localidades, qual é a realidade de vocês em cada um dos problemas. Mas para isso, eu preciso que vocês se atentem ao que ele vai apresentar, porque ele vai detalhar onde estão os problemas, o que vai ajudar vocês a localizarem esses problemas na realidade. Então, aquilo que você nem pensava que é problema, a partir da apresentação dele, pode ser que você identifique. Olha, João, percebi que isso é um problema e eu nem sabia disso. Tá bom? Então, vou contar aí com a atenção de vocês. Muito obrigado. Pessoal, bom dia novamente, né? Como o João falou, eu me chamo Luiz. Eu estou como engenheiro sanitarista e ambiental aqui do projeto Plano Sanear. E aqui com vocês eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre a questão técnica, né? Na elaboração do plano. Antes de começar, eu queria só saber se vocês são todos daqui mesmo, da comunidade, ou tem alguém de sítio fazendo aqui fora? São todos daqui? Tá. Perfeito. João falou, né, o que é que a gente está fazendo aqui, que é o produto C, que é um diagnóstico. Como ele explicou, é o momento que a gente coloca as dores de vocês em pauta. Quando vocês vão ao médico, que vocês chegam, vocês estão com alguma dor, sei lá, de barriga, vocês falam tudo que sentiu, que está sentindo, o que você acha que pode ter causado aquilo. E a partir daí o médico faz o diagnóstico e receita o remédio que vai curar essa dor, né, que seria o prognóstico, certo? João falou que estamos elaborando um plano municipal de saneamento básico, mas o que vem a ser saneamento básico? Saneamento básico nada mais é do que a junção de 4 serviços que tem como principal objetivo trazer dignidade humana e saúde para todos nós, certo? E na engenharia, a gente classifica esses serviços como eixo. Nós temos aqui 4 eixos que se compõem e formam o saneamento básico. Quais são esses eixos? Temos o eixo da drenagem e manejo de águas pluviais. Agora sim chegou duas pessoas das comunidades. Vocês são de quais comunidades? Lagoa Fechada. É assentamento do Inca. É do mesmo lugar? Sim. Assentamento Lagoa Fechada seria isso? Não. Isso, é assentamento Poção, não é a frente. Assentamento Poção, tá, perfeito. Aí aqui nós temos os 4 eixos. Temos o eixo da drenagem e manejo de águas pluviais, que seriam as águas das chuvas. Nós temos também o eixo do abastecimento de água potável. Nós temos o eixo do esgotamento sanitário e nós temos o eixo dos resíduos sólidos, tá? Aqui eu vou começar a detalhar para vocês um pouco cada eixo desse que compõe o nosso plano. O primeiro eixo que a gente vai trabalhar aqui é o abastecimento de água potável. E o que vem a ser o abastecimento de água potável, o conceito que tem aqui, né? O conceito que nós trazemos na apresentação. Abastecimento de água potável pode ser entendido como um conjunto de serviços públicos, infraestrutura, instalações operacionais que vão desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição. Então, abastecimento de água potável nada mais é do que a gente pegar a água de um determinado local, seja um rio, seja um poço,
a gente passa ele por um processo de filtragem, um processo de desinfecção. Dessa desinfecção a gente coloca no reservatório e o reservatório a gente distribui para a residência de vocês, tá? Alguns aspectos que a gente considera quando falamos de abastecimento de água potável é, por exemplo, a cobertura do serviço. Todo mundo aqui, como é feito o abastecimento de água aqui? É pipa, é poço, vem diretamente do rio? Diretamente do rio, né? Aí do rio vai para algum reservatório? Sim. Pronto. Existe alguma rua, por exemplo, o que seria esses locais sem cobertura por rede? Existe alguma rua aqui, ou alguma residência, que não recebe água todos os dias por falta de pressão, por exemplo? Existe? Então, isso seria um aspecto que a gente leva em consideração. Outro aspecto que a gente leva em consideração é a qualidade da água que é distribuída para vocês. Vocês já sentiram em algum momento algum sabor, algum cheiro, ou alguma cor indesejável na água que vocês recebem? Sim. Sim. Tá. Aqui, pessoal, nós temos os principais problemas referentes ao abastecimento de água potável. Intermitência no fornecimento, que é o que eu falei, é aquilo de vocês não receberem água todos os dias, por exemplo. Receber água um dia sim, um dia não, semana sim, semana não, mês sim, mês não. Em algumas cidades que a gente visitou, para vocês terem noção, o pessoal recebe água uma semana e passa 3 meses sem receber. Então, por aí vocês tiram, né, a realidade das pessoas. Temos também aqui tubulações ou bombas danificadas. Eu não sei se a bomba de vocês aqui danifica muito, se vocês têm uma bomba extra, né, para quando essa vir danificar, substituir de imediato e vocês não ficarem sem o fornecimento de água. E temos também as ligações clandestinas, né, que se meu vizinho mais acima consome ou desvia água que chegaria para mim no final, certamente eu vou enfrentar problemas com a chegada dessa água na minha residência, não é isso? Algumas alternativas aqui que não garantem quantidade ou qualidade da água que é abastecida para vocês. Aí aqui nós trazemos alguns exemplos. O carro-pipa. O carro-pipa ele é uma ferramenta que deveria ser usada somente nos períodos de estiagem prolongada, né? E na nossa região semiárida ele é usado tantas vezes que se tornou algo comum. É comum receber água de carro-pipa. Mas a água que vem do carro-pipa, ela não garante a quantidade, porque muitas vezes um pipa não consegue abastecer uma família por um período longo. E além disso, a qualidade também, né? Existem relatos em cidades que a gente foi de pessoas que receberam água de carro-pipa contaminada, né? Inclusive aqui na comunidade que a gente estava ontem, as pessoas relataram também que a qualidade da água que eles recebem era imprópria, né? Relataram que tinha muitos galhos, tinha um odor muito forte também, e que não usou essa água para consumo, né? Usou essa água para fazer os serviços de casa. Aí nós temos aqui também o poço e captação direta no rio. Por que a captação direta no rio não garante a qualidade da água fornecida? Porque a gente não tem como saber se existem micro-organismos sem fazer uma análise dessa água. A partir do momento que eu pego direto no rio e distribuo para vocês, a gente não faz nenhum tipo de tratamento. Então a gente não tem a garantia que não tem nenhum micro-organismo que vai causar doenças a vocês, tá? Aqui nós temos também a medição e cobrança, que seria a instalação daqueles relógios nas residências para cobrar o quanto a pessoa consome, né? Porque quando a gente não cobra pelo consumo, as pessoas usam água de toda forma, tá? Aqui a gente traz um panorama de como é feito o abastecimento rural no município de Centro-Sé. 61% dos moradores do município de Centro-Sé é abastecido por rede geral, 27% por poço ou nascente, 3% por carro-pipa ou água da chuva, 8% por rio, açude, lagos ou outros. Aqui nós trazemos algumas soluções individuais para o abastecimento de água potável. Aqui nós temos um sistema na primeira figura lá, de captação direta em poço, nascente ou rio. Se vocês observarem, faz a captação ali, numa espécie de poço, sobe através de bomba. Aí nessa estrutura aqui, a gente faz o que nós chamamos de desinfecção. A gente coloca um produto para fazer a desinfecção da água.
Após isso, a gente sobe para um reservatório e, por último, a gente distribui nas residências. Davi, tu pode ir passando para mim ali, por favor? Aqui também nós temos o tratamento domiciliar, que seria a junção da filtragem do filtro de barro e o hipoclorito de sódio, que seria a desinfecção, e também a importância do controle da qualidade da água, que seria basicamente a gente coletar a água que vocês recebem e está fazendo análise para saber se tem presença ou ausência de micro-organismos e se atende o que a lei pede. O segundo eixo que a gente traz aqui é o esgotamento sanitário. E o que vem a ser o esgotamento sanitário pela definição que nós trouxemos aqui? Esgotamento sanitário é um serviço que envolve coleta, transporte, tratamento e destinação final correta dos esgotos sanitários, desde a saída dos imóveis, que seriam as ligações prediais, até o seu destino final. Esse processo pode resultar na produção de água, de reuso ou no lançamento seguro dos resíduos no meio ambiente. Então, o esgotamento sanitário nada mais é do que a gente pegar todo o esgoto que vocês produzem na residência de vocês, tanto urina, fezes, quanto água servida, né, que seria a água de chuveiro, a água de pia. A gente faz essa captação desse esgoto na residência de vocês, a gente faz o tratamento e lança ele de um corpo hídrico de forma segura, tá? Pelo que vocês falaram ao João, vocês não têm cobertura de esgotamento sanitário aqui, né? A maioria de vocês utilizam fossa. Aí, no caso da fossa, é para urina e fezes, seria isso? E a água de pia, chuveiro, irriga a planta ou vai para a rua? Outros pro quintal, né? Tá. Alguns aspectos que a gente considera também em relação ao esgotamento sanitário é a cobertura do serviço. No caso, vocês aqui é um local sem atendimento, não é isso? A qualidade do serviço seria relacionado a muita gente. Pessoal, voltando aí. Qualidade do serviço de esgotamento sanitário é quando existe esgotamento sanitário, né? Então, se aqui existisse esgotamento sanitário, a gente iria avaliar o seguinte: qual a frequência a tubulação, os canos de vocês estouram, a tubulação de esgoto estoura, com qual frequência? Todo dia estoura cano aqui ou não? Eficiência do tratamento da estação de tratamento de esgotos ou efluentes. A estação que tem, ele trata realmente ou a gente está jogando o esgoto de forma imprópria no meio ambiente. Poluição dos rios, quando eu contrato um esgoto e eu lanço ele diretamente, eu estou ocasionando essa poluição. Vocês, são quantos metros ou quilômetros daqui para o rio? 300 metros? Então vocês são uma comunidade ribeirinha, né? Certo. E os principais problemas que a gente tem relacionados ao esgotamento sanitário é o transbordamento de fossas. Eu construo uma fossa para fezes e urina, mas mesmo assim vai chegar um momento que ela vai encher, né? E aí o que é que vocês fazem? Um rapaz lá em Alegre, ele disse que vai construindo outras fossas até o terreno dele caber, né? Vai construindo, porque não existe um projeto ou um programa, um caminhão que vá fazer o esvaziamento dessas fossas, né? Então acredito que seja a realidade de vocês aqui também. Sim. Inexistência de banheiro, infelizmente, por mais que a gente esteja entrando em 2025, existem pessoas ainda que não têm existência de banheiro, né? E se você tratar de banheiro completo, o que a gente considera de banheiro completo? É um banheiro com pia, vaso e chuveiro. Esse número reduz mais ainda. Tá? Tem pessoas que têm banheiro só para fazer fezes e urina, e o banho toma fora do banheiro, toma de balde, no quintal. Aqui nós trazemos um panorama também do esgotamento sanitário no município de Centro-Sé.
Como vocês podem ver, na zona rural, 65,9% utilizam fossa rudimentar. 18,9% utilizam fossa séptica. Fossa rudimentar é aquela fossa que a gente só cava o buraco e bota uma tampa de concreto em cima. A fossa séptica é aquela que a gente, além da tampa, a gente coloca bloco e alvenaria tanto no fundo e nas laterais, não tem contato diretamente com o solo, tá? 9,3% das pessoas não possuem banheiro sanitário, então vocês veem que é um número relativamente grande. 3,3% utilizam vala e 2% utilizam algum outro tipo de esgotamento sanitário. Aqui nós temos algumas soluções individuais, como por exemplo a fossa séptica, acompanhada de sumidouro. Aqui nós temos uma pia de cozinha. A água da pia ela passa por essa caixa de gordura. Aqui é separado a gordura da água. A parte líquida vem para cá, para a fossa séptica, e encontra as fezes e urina. Na fossa séptica, os micro-organismos vão agir e vão fazer um tratamento prévio desse esgoto. A parte líquida vem para o sumidouro e o sumidouro é distribuído para o solo. Mas aí vocês perguntam, mas a fossa séptica vai encher também? Sim, vai encher. E aí a gente precisaria complementar com algum tipo de caminhão para fazer essa sucção desse material e encaminhar para a estação de tratamento de esgoto, certo? Falando um pouquinho aqui sobre drenagem e manejo de águas pluviais, vocês vão observar aqui que é um conceito, muitas vezes não muito entendível, né? É um conceito meio duro de se entender. Mas aí eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão entender do que é que se trata a questão da drenagem e manejo de águas pluviais. Por conceito, a drenagem e manejo de águas pluviais as atividades, a infraestrutura e instalações operacionais de drenagem de águas pluviais. Quando a gente fala de água pluvial, é a mesma coisa de água de chuva, transporte, detenção ou retenção para amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contemplando a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. Por exemplo, existe aqui alguma comunidade, ou aqui mesmo a comunidade de vocês, que fica isolado por algum riacho quando chove? Tipo, choveu muito, o riacho encheu, eu não consigo passar para o outro lado. Existe algum sítio aqui próximo que vocês tenham conhecimento disso? Sim. Tem? Porque aqui tem uma barragem. Pronto. Acontece isso. Acontece, né? Por conta da quantidade de chuva, não tem, às vezes não é o quebrar, é a questão do escorregadio até. Pronto, os carros não têm como que é a questão se locomover de um lugar para outro, sem deixar a chuva maneirar. Maneirar, né? Por exemplo, existem casas próximas ao rio aqui? Sim. Na beira do rio? Sim. Quando o rio enche muito, essas casas são alagadas? Não. Não? Tá. Seria também uma questão de manejo de águas pluviais. A estrada de vocês aqui cria muita poça d'água quando chove? Dificulta o tráfego de vocês aqui, daqui para a cidade? Sim. Então, isso também é a questão de manejo de águas pluviais. Quais são os aspectos que a gente considera quando falamos de manejo de águas pluviais? Cobertura do serviço. Aqui eu vi que tem pavimentação com paralelepípedo, né? Mas aqui vocês têm bueiro, vocês têm sarjeta, vocês têm canal de drenagem? Não, né? Então, quando chove aqui, possivelmente ir a poça de água também, tá? Então, tudo isso é manejo de água de chuva. Existem... que está em andamento ainda. A obra, né? Sim, sim. Mas é porque, tipo, a obra em si, primeiro a gente faz o sistema de drenagem e depois faz a pavimentação por último. Então, não tem, né? Existem áreas de risco aqui, locais que está mais propício a sofrer enchente, a ter deslizamento de terra. Deslizamento de terra acho que não é a realidade aqui, porque é bem plano, né? Em áreas rurais, já existe ou corre o risco de existir ou existiu o rompimento de pontes. Por exemplo, locais que tem passagem molhada. Essa passagem molhada, quando chove muito, vocês conseguem passar por ela ou não? Então, tudo isso é drenagem e manejo de águas pluviais. Passa aí, por favor. Aqui nós trazemos um panorama. É um gráfico um pouco diferente, porque aqui a gente leva em consideração só a quantidade de pessoas que têm contato com algum tipo de dispositivo desse de drenagem. 80,81% dos moradores de Centro-Sé possuem calçada,
54,72% possui algum tipo de pavimentação em sua rua ou sua comunidade, e 9,90% possui ou tem contato com bueiros ou bocas de lobo. Pronto. Aqui nós trazemos algumas soluções coletivas, que seria o sistema de microdrenagem. Isso aqui se aplica mais à questão da zona urbana. Aqui vocês podem ver uma pavimentação do carro está passando. Vocês observam que essa pavimentação ela tem uma curvatura, é justamente para quando a água da chuva bater aqui, essa água ser direcionada para as laterais. A partir do momento que essa água é direcionada para as laterais, ela vem pela sarjeta aqui e entra na boca de lobo. Da boca de lobo, ela vem para a galeria de microdrenagem, e dessa galeria a gente caminha para um riacho ou um rio. Então a gente evita o alagamento das ruas. Aqui nós temos o sistema de macrodrenagem, que seria basicamente os riachos e canais maiores que a gente tem. E aqui, pessoal, por último, e não menos importante, falar um pouquinho sobre limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, né? O popularmente conhecido lixo. O conceito de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é coleta, varrição manual ou mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana. Pelo que João perguntou a vocês também, é que não existe coleta de lixo, não é isso? Existe? Existe por um caminhão compactador? Não, uma caçamba. Uma caçamba? É pela Vale Norte também? Não. É não? Qual é a empresa? A prefeitura? Prefeitura? Tá. Só que mesmo assim o pessoal continua jogando lixo. Pronto. Perfeito. Isso é um problema que a gente enfrenta. A cobertura de serviço. Todos aqui têm acesso a essa coleta? Sim. Aqui existe varrição pública nas vias públicas? Só na praça. Só na praça, né? O local de destinação final dos resíduos é adequado. Os principais problemas que a gente encontra também, que a gente vê, é referente à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Ponto de acúmulo de resíduos. Aqui existe algum local que vocês conheçam, que as pessoas têm o hábito de jogar lixo lá, por exemplo, terrenos baldios, fundo de cemitério, a galera gosta de jogar. Não sei porquê. Fundo de cemitério, terreno baldio. Há outro problema que vocês já relataram aqui também, queima de resíduos. Existe queima aqui, pelo que vocês falaram, e a queima tem dois problemas, né? Na verdade, três. O primeiro é a questão ambiental, né? Porque você polui mais quando você queima. O segundo, que pessoas que têm problemas problemas respiratórios, doenças respiratórias, é agravada quando existe a queima. E aquele problema de quando a gente lava a roupa, aí um vizinho vai lá, queima no lixo, a gente tem que lavar a roupa totalmente, novamente, né? Então fica com aquele odor insuportável. Aqui nós temos algumas iniciativas relevantes para reduzir a geração de resíduos, que seria o reaproveitamento, a compostagem, coleta seletiva. Aqui existe alguém que faça a coleta de material reciclado? Algum catador, alguma pessoa que compre vidro, latinha de metal, nada disso? Tá. Tem aqui só latinha de metal, né? E ferro, De alumínio, né? Mas isso não é uma pessoa localizada aqui dentro, não. Não é uma pessoa de fora, acho que de Juazeiro. É a mesma situação ali. Sai comprando, sabe? É a mesma situação do Tem João. uma pessoa aqui que às vezes ele compra. Quem gosta mais de vender isso? Criança, né? Sim. Criança gosta muito de vender latinha, né? Então existe uma pessoa que compra para esta pessoa. Sim. Junta e aí... Mas nem todos por exemplo, assim, tem algum tipo de alumínio que não compra, tem umas coisas e outras não. É porque não varia, compra a garrafa PET. É porque varia do valor de mercado, né? Para ele não compensa, por exemplo, pegar garrafa PET para revender, porque gera um volume muito alto de resíduo e o preço que as empresas pagam por garrafa PET às vezes não é vantajoso para ele. Latinha de alumínio é algo vantajoso porque o quilo às vezes bate R$1,10 por quilo, R$1,50, entendeu? A depender da localidade. Aí aqui, pessoal, trago também um panorama
de como é feito a questão dos resíduos sólidos aqui no município de Centro-Sé. Na área rural, vocês observam que a maior parte das pessoas, 50,58%, faz a queima do lixo, né, na sua propriedade ou em terrenos baldios. Então, é uma realidade que vocês se encaixam aqui, não está longe de vocês. 34,04% coleta, né, existe coleta a domicílio, que é a situação de vocês aqui também. Vocês relataram que existe serviço de limpeza. Não é o suficiente, porque isso Não é o suficiente. semanal. É uma vez por semana? É. Tá. Aí mais na frente a gente vai querer Mas saber tudo ajuda isso. bastante. Tá. Ajuda bastante, graças a Deus. Mais na frente, vocês vão ver quando eu terminar aqui, Precisa melhorar. A gente vai fazer uma dinâmica aqui e vocês vão expor tudo isso que a professora está falando. E aí a gente vai anotar que é para colocar no nosso plano. 8,38% das pessoas jogam em terreno baldio ou logrador, 4,18% deposita em caçamba de serviço de limpeza e 1,45% das pessoas dão destino ao lixo que a gente não conhece. Lembrando, pessoal, que esses dados que a gente traz aqui são dados que a gente chama de dados secundários. Por que são dados secundários? Porque a gente pega esses dados sem precisar vir na cidade. Então aqui a gente pegou através do site do IBGE e tem outros sites também que a gente consegue pegar. Hoje nós estamos aqui para fazer a coleta dos dados primários, né? Que seria realmente essa visita em loco, conversar com vocês. Além de conversar com vocês, a gente já conversou com as secretarias responsáveis, com a Vale Norte também, por exemplo, que é a empresa responsável pela gestão de resíduos na cidade. Então a gente faz o levantamento tanto dos dados secundários, e gera esses índices aqui, quanto dos dados primários, que é o que a gente está fazendo hoje aqui em loco. Aqui nós temos o artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ele dá uma ideia de como deve ser gerenciado a questão dos resíduos, né? Para tentar reduzir o volume de geração. Primeiro, não gerar, se eu não gero resíduo, eu não aumento o volume de resíduo a ser destinado. Reduzir, seria reduzir o consumo dos resíduos que eu utilizo. Reutilização, é reutilizar o máximo possível. É um determinado item, por exemplo, eu pego um copo para tomar café, e eu sei que eu gosto muito de café e que eu vou beber mais vezes. E aí o que é que eu faço? Eu jogo esse copo fora e pego outros? Não, eu reaproveito esse copo todas as vezes que eu for beber café. Aqui nós temos também a reciclagem, que é basicamente a gente reintroduzir aquele resíduo no sistema de produção, e aí existe uma diferença entre reutilização e reciclagem. Quando eu reutilizo, eu não mexo na característica física do copo, por exemplo. Eu pego esse copo, um copo grande e bebi água. Esse mesmo copo eu utilizo para beber café, esse mesmo copo eu utilizo para beber suco. Então eu não mexi na sua característica física, né? Agora, a partir do momento que eu corto esse copo para fazer alguma coisa, sei lá, furo o fundo dele para plantar uma mudinha ali. Então eu já mexi na característica física dele, então eu já estou reciclando. Se eu não conseguir fazer nada disso aqui, eu encaminho para o tratamento. E aí aqui a gente tem alguns exemplos da compostagem, a confecção de artesanato também. E eu não consegui fazer nada disso, eu faço a disposição final adequada dos rejeitos, né? Que seria o encaminhamento para o aterro sanitário. Aí aqui nós temos a dinâmica que eu falei do jogo, né? O João vai explicar melhor para vocês. E aí eu espero que vocês realmente, pessoal, participem, falem os problemas de vocês, porque é o momento, né, que nós temos aqui de expor as nossas dores, né, no caso de vocês, porque a realidade que eu enfrento em Juazeiro e Petrolina é diferente da realidade de vocês aqui, né? Então, por isso que estamos aqui. A gente quer ouvir. Às vezes, um problema que eu tenho em Juazeiro e Petrolina, a gente não tem aqui, ou um problema que a gente tem aqui, não temos lá. Então, eu espero que vocês participem, né? E vocês vão ver que é uma forma bem dinâmica mesmo da gente relatar esses problemas, tá? Desde já agradeço a atenção de vocês. Bom, pessoal, agora a gente vai para um momento muito doloroso. E é um momento em que vocês vão falar sobre os problemas que vocês vivenciam. Sendo assim, como eu me apresentei no início, eu sou da psicologia. E eu quero tornar esse momento mais leve possível. Eu entendo a realidade dos centro-ceenses, realmente compreendo e solidarizo com o que vocês vivenciam. Contudo, a única coisa que nós podemos fazer e adotamos como uma estratégia é essa dinâmica do jogo.
para que o momento não seja tão pesado assim quando vocês passarem a realidade de vocês quanto às temáticas de água, de esgoto, de lixo e das águas da chuva. O que é que nós pensamos? Nós pensamos num joguinho. Nós pensamos num joguinho que será dividido em 4 grupos. E aí cada grupo vai ficar com o eixo do saneamento. Um grupo vai ficar com abastecimento de água, o outro vai ficar com esgotamento sanitário, um vai ficar com limpeza e manejo de resíduos sólidos e o outro vai ficar com drenagem de águas pluviais. Por que nós vamos dividir em 4 grupos? Cada grupo vai ser questionado por meio de 3 perguntas. Como é que vai funcionar? Quando eu fizer a pergunta, o grupo que foi sorteado pelo sistema vai responder essa pergunta. Nós temos 4 alternativas e eles vão dizer qual é a resposta. A partir da resposta, eu vou perguntar se aquela problemática que nós estamos apresentando é um problema aqui na localidade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se a pergunta for sorteada envolver, por exemplo, queima de lixo, vocês falaram que acontecem queimas aqui. E aí eu vou perguntar a vocês, acontecem queimas? E aí todos vão poder falar, diante do tempo, quais são as localidades que acontecem, se nas estradas há queimas de lixo, se no acesso aqui à localidade tem essa problemática, se há lixo às margens da localidade. Então a gente vai coletar essas informações, combinado? Só que combinado, pessoal? Combinado. Perfeito. Só que eu acho vocês muito desanimados. É conta do almoço. Mas vamos lá. Eu preciso dividir vocês em 4 equipes. Tá bom? Então, como eu gosto da dinâmica, gosto de interações sociais, eu vou começar a dividir aqui uma equipe. Tá bom? Desculpa. Eu gostaria que essa equipe aqui, a partir da gente comunitária de saúde, fosse um grupo. Se vocês fizessem um círculo. Aqui. Tá? E precisa fechar 100%, mas vocês vão querer dividir também. Vocês fazem isso com vocês. Aqui, perfeito. Perfeito. Aqui na frente, nessas 2 primeiras fileiras, nós também teremos outro grupo. Então, eu gostaria que vocês fizessem como fosse um C aqui. Tá? Deixa eu rodar aqui a cadeira de novo. Aqui. Isso aí. Perfeito. Isso. Pra cá. Ou mais pra frente. Olha lá. Perfeito. Aqui, pra cá, é outro grupo. Vocês poderiam só seguir, vocês têm que poder pra cá. E aqui é outro grupo. Então, eu gostaria que vocês também fizessem como um círculo. Perfeito. Perfeito. Eu faço parte desse grupo. Mais um grupo aqui. Pessoal, agora, vamos lá. Pessoal, vamos lá? Isso aí. Perfeito, perfeito. Volto a dizer, a proposta do jogo é tornar esse momento mais leve, porque a gente vai tocar em alguns tópicos que são muito sensíveis, que envolvem a realidade de vocês. Então, a proposta seria tornar o momento mais leve, mas não deixa de ter o objetivo de vocês denunciarem a realidade de vocês. Eu gostaria de dar destaque a uma questão aqui, tá bom? Quando a gente está escutando as pessoas, inicialmente a gente precisa fazer silêncio para que todo mundo tenha importância na fala. Toda fala aqui é importante. Um outro ponto que eu gostaria de solicitar a vocês. Se algum coleguinha apresentar um ponto de vista diferente do seu, vamos respeitar. É a realidade para aquela pessoa. Pode não ser um problema. Então a pessoa vai dizer, eu tenho um problema com queima. Aí o outro vai dizer, não, na minha rua não acontece isso. Mas aí é para a realidade daquela pessoa que está apresentando. Então, por mais que a realidade apresentada possa divergir,
isso não desclassifica ou muito menos desvalida a consideração do outro. Então vamos ter esse princípio de respeito, tá bom? E uma outra questão que eu gostaria de dizer: é importante que nós escutemos o máximo de pessoas. Então não vamos concentrar em uma única pessoa. Ah, só essa pessoa desse grupo vai falar. Vamos democratizar. Quem já falou e outra pessoa quer falar também, a gente vai administrando o microfone. Combinado, pessoal? Tá muito baixo aí. Combinado, pessoal? Aí, agora foi. Vamos lá, pessoal. Aqui nós vamos sortear e tem uma questão do jogo. Quem for sorteado primeiro vai ser sorteado já com qual é o eixo que essa pessoa vai ficar. Mas eu preciso dividir vocês, já estão divididos os 4 grupos, e eu preciso só numerar os grupos. Como a gente entra pela porta, a gente começa com a referência da porta, né? Então aquele grupo é o grupo 1, certo? Esse grupo é o grupo 2, ali atrás é o grupo 3 e aqui na frente é o grupo 4. Foi? A gente vai sortear agora qual é o grupo que vai começar o jogo. Vamos lá, Luiz. A equipe 1. Vocês ficaram perto da porta, eu acho que foi. Teve essa questão aí, né? A equipe 1 ficou com abastecimento de água. Então as perguntas que eu vou fazer para a equipe 1 é sobre abastecimento de água. Agora só mais uma regrinha do jogo. Quando eu fizer a pergunta, só a equipe 1 responde a resposta. Quando a equipe 1 responder, Luiz vai fazer algumas perguntas quanto à qualidade da água, o odor da água, se já teve algum problema com abastecimento de água aqui, algum problema em algum reservatório. E a equipe 1 tem a prioridade de responder. E em seguida eu vou ouvir todos os grupos. Combinado? A gente vai sinalizando com a mão para organizar e eu vou distribuir o microfone. A primeira pergunta da equipe 1. Queridos integrantes e queridas integrantes da equipe 1. Nós temos uma imagem aqui, que é um caminhão-pipa. E existem algumas pessoas com galões, né, bacias e bacais de água. A pergunta é: como garantir abastecimento de água adequado em áreas rurais, que são mais distantes da sede, e comunidades vulneráveis, que são aquelas comunidades que não têm tanto poder aquisitivo financeiro, ou seja, comunidades mais pobres, são mais vulnerabilizadas socialmente, né, e economicamente também. Como é que a gente resolve o problema de água dessas comunidades? Letra A. Implantar sistemas simplificados de abastecimento em regiões adensadas. O que são regiões adensadas? São regiões mais próximas. Então, uma outra solução seria soluções alternativas adequadas para localidades dispersas, aquelas localidades que estão mais distantes umas das outras. E quais seriam esses sistemas que seriam implementados? Cisternas domiciliares, ou seja, em cada casa uma cisterna. Cisternas escolares nas escolas, cisternas. Ou comunitárias, para algumas localidades ali dividindo uma mesma cisterna comunitária. Poços artesianos ou semi-artesianos. Letra B. Distribuir água apenas por carro-pipa. Letra C. Construir apenas poços rasos, sem proteção. Ou letra D. Usar apenas tambores e recipientes improvisados. São recipientes que não têm o objetivo de armazenar água, mas estão utilizando ali para armazenar água. Somente a equipe 1 responde. Vocês acham que qual é a alternativa, equipe 1? A. Vamos clicar na A para ver? Parabéns, vamos dar uma salva de palmas para a equipe. Sendo assim, pessoal, nosso engenheiro ele gosta de conversar bastante, aí quer perguntar algumas coisas a vocês. Vamos lá, silêncio? Queria que vocês relatassem um pouquinho sobre como é feito o abastecimento de água aqui. Pelo que vocês falaram, faz a captação no rio, vai para um reservatório, do reservatório é distribuído para a casa de vocês, né? Existe algum dia que vocês ficam sem água, alguma semana, existe muito isso?
Aí primeiro a gente vai falar sobre o abastecimento, nas próximas perguntas a gente trabalha um pouquinho da qualidade da água e por aí sucessivamente. Cada pergunta a gente trabalha em determinado tema. Aí do abastecimento, eu queria que vocês falassem se o reservatório aqui atende a demanda da população, se existem casas, ruas que têm uma dificuldade maior com acesso a essa água. E aí vocês, aqui funciona o quê? As ruas têm nome, número, ou é tipo parte baixa, parte alta? Tem não. Tem nome? Pronto, aí vocês falam as ruas. Rua Francisco, não sei o que. Existe problema com a água, não chega lá como deveria, não chega todos os dias, tá? Por gentileza. Quanto ao abastecimento, pessoal, vocês enfrentam esses problemas, a equipe inicia. Teve alguma problemática ligada ao abastecimento de água aqui na localidade que vocês queiram apontar? A equipe 1, teve algum problema que vocês enfrentaram quanto ao abastecimento de água? Já ficaram sem água, por exemplo? Se o reservatório, vocês acreditam que o reservatório que vocês têm aqui na localidade consegue dar conta de toda a localidade? Ou vocês acham que o reservatório, por exemplo, ele é muito pequeno para dar assistência à localidade toda? Acontece de algum vizinho ou vizinha já ter ficado sem água? Se ficou mais de um dia? Se ficou algum momento do dia sem água? Vocês enfrentam um problema quanto ao abastecimento aqui? Essa aqui tem a prioridade de responder. Quem quer começar? Perfeito. Eu quero que a senhora diga seu nome e sua localidade. Luana, da Ponta d'Água. A gente vê. Vai lá, né? Olá, gente, bom dia. Veja o seguinte, o abastecimento de água que a gente tem é um abastecimento muito bom. O nível dele é um abastecimento ótimo, mas infelizmente nós não temos a adequação da distribuição de água certa para o povoado. Né? Algumas ruas não chegam água correta igual às outras. Eu digo por experiências próprias, né, que a gente já viveu. Foi tentado ajustar, mas infelizmente ainda acontece. E sim, a gente fica sem água, não muitos dias. Um dia, até 2 dias, questão de que é uma bomba, né, que é bastante popular. Uma bomba muito pequena para o nível da comunidade. E aí o que acontece? Quando a bomba queima, ou queima alguma peça, a bomba não, alguma peça a gente fica 1 dia até 2, né, para poder o município dar providência na outra bomba, ou então consertar mesmo. Em relação à distribuição de água, algumas ruas que cai água suficiente e outras não, porque a distribuição para a comunidade é vulnerável, não é correta. Por exemplo, nas residências cisternas domiciliares, né? As cisternas aqui. Não, são caixas d'água. Certo. Vem a torneira. A senhora falou da bomba, aí levantou uma dúvida. Nesse caso da bomba, vocês já tiveram algum problema na pressão da água, para a água subir, abastecer? É isso aí. A bomba é pequena, né, para o nível do jogo da água, né, que é um sistema bom, muito bom mesmo. O sistema de água, mas o que abastece ele, o sistema não é suficiente. Me dá mais só uma informação que ficou aqui. A senhora falou da cisterna, que não há, né? Isso não é realidade para vocês, certo? Quanto à pressão da água. A senhora falou também que já aconteceu, sim, para algumas pessoas ficarem sem água. Acontece também, né? Está com 4, 5 dias sem ter água. Na hora que eu menino mesmo. Qual é o nome da rua? Eu não sou lembrador. É a beira-rio. Olha, já tem outro. É a rua também. Algumas residências. Isso, aqui na rodeia. Eu vim embora próximo a Deus. Está com uns 4, 5 dias sem cair água. Há presença de bombas, pessoal? Bombas manuais em casa? Então é uma realidade também, bombas manuais em casa, né? A senhora, por favor. Obrigado, viu? Por favor, seu nome. Pessoal. Na minha rua, minha casa é puxada pelos fundos de outra rua para poder vir a água, porque a encanação que foi feita não cai água. Porque a encanação Qual é a rua, correta senhora? é a rua do hotel. Certo.
Perfeito. Então a senhora também enfrenta esse problema com abastecimento. É. É uma Muitas realidade. vezes tem que puxar na bomba. Essa bomba é a manual. É. A senhora tem a bomba manual. É. Perfeito. Aqui. Ali. A questão do abastecimento, como você falou na questão da cisterna, aqui a cisterna só é para abastecer as escolas. A comunidade aqui não usa cisterna. Certo. Agora, a comunidade vizinha, as comunidades vizinhas, todas têm Quais são cisterna. essas comunidades? No caso da Queria saber que eu os apresentei. nomes. Lá, os assentamentos. Assentamento Projeto Poção, Assentamento Projeto Poção. Lagoa Fechada, Lagoa Fechada. Lagoa da Toca, são abastecidos, a água de beber é abastecida com carro-pipa, nas cisternas domiciliares. Sim. Tem cisterna comunitária lá? Não. A cisterna é só na escola. O Projeto Poção tem uma cisterna na escola. Certo. Caso aconteça a necessidade de um morador precisar de água para beber, ele utiliza a água de lá. É o nosso caso aqui também, das duas escolas. Nós temos duas escolas aqui e a água que nos fornece para o consumo de beber e preparar a merenda escolar é da cisterna, abastecida com os carros-pipa, que a água pode vir de Centro-Sé ou de qualquer outra comunidade que tenha uma água razoável, mas nós não temos água potável. A água não é boa. Então, pipa é uma Utiliza, realidade, né? porque é necessário, né? Mas não é tratado, quero dizer isso, não temos água tratada, né? Já para o consumo da limpeza, é como ela falou, a água vem do rio, né? Vindo da enganação da tubulação que a bomba joga para aqui, para a comunidade inteira. Eu moro aqui na rua do Cartório, a nossa rua não tem muito problema, mas a gente ouve as pessoas, né, que moram nas outras ruas e eles passam por dificuldade, grande dificuldade. Às vezes só tem água em casa se eles instalar aquela bombinha no cano para preencher, para abastecer as caixas. E quase toda a comunidade usa essas caixas, caixa d'água para abastecer tanto o banheiro quanto o consumo da casa, certo? Mas a gente tem sim dificuldade no abastecimento de água. Eu queria ouvir essa equipe. Você tinha algum problema com esse necessitado? Deixa eu só acrescentar um pouquinho. Eu sou a Ilma, né? E representando um pouquinho do assentamento de Silva. Qual o assentamento da senhora? É o assentamento Poção. O assentamento Poção. Isso. O nosso assentamento ele é composto por vilas, né? E, porém, algumas pessoas optam por morar dentro dos seus lotes, né? Que é o meu caso. É assim, o pipa leva água, coloca, por exemplo, na comunidade vizinha, que ela é fechada, e dali a gente pega para levar para a nossa casa, né? Tem um reservatório, né? Uma cisterna, porque assim, falou da questão da cisterna, existe sim a cisterna, construída há muito tempo, algumas casas têm, outras não existe mais por conta da manutenção. Né? E no meu caso, a gente tem um poço desse ano no quintal da minha casa. Porém, aquela água só é usada para animais, para as plantas. A gente não consegue consumir aquela água por conta do sal. Então eu tenho a água, porém eu não consigo beber daquela água porque é top. Né? É um problema que eu acho que seria muito bom se tivesse uma questão de a gente conseguir o dessanitador, né, para poder a gente fazer uso daquela água, porque eu tenho a água ali no quintal da minha casa. Gostaria muito de um dia alcançar. Sim, obrigado. O senhor tinha falado da sua localidade, então você em água? Direto lá. Qual a localidade? Qual a localidade? É naquela mesma rua ali. Rua Beira Rio, né? Esse grupo quer falar quanto ao abastecimento de água? O que ainda não foi dito, esse grupo quer falar sobre abastecimento? Já falaram, né? Perfeito. Pessoal, eu tenho uma dúvida. No caso, existem quantas famílias aqui hoje na localidade?
Aqui tem 2 agentes de saúde. Que Ela é. E uma outra dúvida, existe um funcionário da prefeitura aqui que fica responsável pela bomba, do liberado do reservatório? Ah, o senhor que estava aqui? Ah, certo. Tá certo. Maravilha. Pessoal, vamos lá? Vamos fazer silêncio para a gente continuar. Vamos para a próxima equipe. A equipe 2 foi sorteada. Estou aqui perto deles, né? A equipe 2 ficou com limpeza, tá bom? Então, coleta de lixo e resíduos sólidos. A pergunta, ela tem uma imagem aqui. É um adulto e uma criança. E eles estão andando por uma rua cheia de lixo. E a pergunta é: o que fazer para garantir a cobertura adequada da coleta de resíduos em todas as ruas? Ou seja, como é que a gente resolve o problema de não deixar nenhuma rua sem ter coleta de lixo? Como é que a gente resolve isso? Letra A: deixar cada família resolver sozinha? Letra B: coletar lixo apenas no centro da cidade? Letra C: expandir a rota do caminhão de coleta para atender todas as ruas habitadas, associando a isso campanhas educativas e a regularização do serviço, ou seja, sem o serviço parar, né, sempre está acontecendo com a regularidade. E na letra D: queimar todo o lixo nas ruas. Equipe 2, qual é a resposta? Letra C. C de casa? Vamos explicar? Parabéns para a equipe, salva de palmas. Luiz também quer tirar algumas dúvidas com vocês quanto à coleta de lixo aqui na localidade. Existe coleta, né? Uma vez por semana. Qual seria o dia que o caminhão passa aqui? 4 pela manhã? Então a gente consegue pegar ele passando aqui hoje ainda. Já passou? Acredito que os meninos tenham registrado isso. Aí eu quero que vocês falem um pouquinho sobre a realidade da coleta de lixo de vocês. Se atende vocês, se precisaria aumentar a quantidade de dias, se existe... Se vocês enfrentam um problema, como eu falei, as pessoas botarem lixo fora do horário, por exemplo, vocês falaram que o caminhão passa pela manhã, aí o vizinho, sei lá, perdeu, né, o horário, e aí decidiu jogar no terreno baldio porque perdeu, para não acumular lixo na sua residência. Ou queimar porque, por exemplo, há necessidade de queimar porque a quantidade de dias não é suficiente. Eu queria que vocês relatassem um pouco isso, por gentileza. Essa equipe, como ficou com a resposta, eles tinham prioridade, depois eu escuto os demais grupos. Vocês já tiveram alguma o nome da senhora e a localidade, por favor. Ficar de frente, né, quando ficar de saúde. Bom dia. Quase todos aqui me conhecem, né? Eu sou uma das comunitárias de saúde da sua comunidade. Sou Rosileuma Neves. Eles não me conhecem, mas vocês conhecem. É o que a gente enfrenta, né? A dificuldade que enfrentamos com aquele lixo, que não é adequado. Por quê? Não culpo o carro que passa só uma vez na quarta-feira, porque a maioria das pessoas faz certinho o que tem que fazer. É porque realmente tem alguém que não tem a consciência que toca fogo no lixo. Eu acho aqui que todos têm essa dificuldade aqui na nossa comunidade, e nós vemos enfrentando esse problema. Há muitos anos que nós viemos enfrentando esse problema, e eu já busquei solução. Às vezes já busquei solução com a Tereza, que faz parte do meio ambiente de Centro José, e esses dias eu vim conversando com o secretário do meio ambiente, buscando solução para esse problema, que ainda não chegou na nossa comunidade, onde tem famílias que moram em determinado lugar, em determinada casa, que estão pensando em sair daquela casa porque já não aguenta mais, já não suporta mais tanta fumaça. É manhã, meio-dia, é à noite. Eu tive assim, esses lixos são queimados mais nas pontas das ruas. Assim, onde eu moro, não tem muito esse problema, mas de vez em quando aparece. E tem dono também de terreno que mora aqui pertinho, que também queima também, né? Mato, mamona, capim. O que tem ali para ser queimado também, e às vezes a gente fala, e eles dizem que o terreno é deles, eles é queimar sim. É um grande problema que nós temos aqui na nossa comunidade. Eu acho que é um dos piores problemas que nós temos na comunidade. Porque
falta de água não vai assim, vai afetar sim. Mas a queima do lixo é o que afeta mais na nossa comunidade. E eu só tenho pedido socorro, socorro. Tenho mandado mensagem, tenho buscado, conversei com o secretário do meio ambiente esses dias, e ele disse que estava buscando solução, que ia sentar com o secretário da saúde para poder tentar resolver esse problema. E nós estamos esperando, porque a comunidade sofre. Sofre muito. Onde tem criança, onde tem problema de asma, e eu nem digo nem só essas pessoas que têm problema, é todas as pessoas que não se sentem bem com a queima do lixo. É horrível. A nossa comunidade está precisando de socorro sobre o lixo, porque a queima está demais. Essas pessoas têm que ter a consciência que não pode queimar. E tem deles que ainda dizem, fica ouvindo falar que a gente não gosta, que os moradores não gostam dessas coisas, eu vou queimar. Tem deles que estão fazendo de propósito a queima do lixo. E era bom que essas pessoas que fazem isso, se tivesse aqui uma reunião dessa que não está. Porque o sofrimento é bastante. Muitas pessoas estão sofrendo. Não é verdade? Comunidade de água. Aquele lixo que está ouvindo na nossa comunidade é um dos problemas que deve ser solucionado. Mas o carro passa na porta. O carro passa, mas não joga, faz questão de queimar. O lixo para poder prejudicar a comunidade. E assim, Pessoal, a senhora quer levantar a mão. Alguém desse grupo ainda quer falar sobre lixo? Porque ainda não foi dito, pessoal. Bom dia. Eu não vou relatar sobre a questão da queima do lixo, porque a colega frisou bastante e todo mundo concordou. É a realidade, né? Uma outra situação que afeta muito a gente é a questão dos galhos, das plantas que a gente corta no quintal. É gritante, porque o carro do lixo não coleta. Os galhos. Os galhos. A gente precisa dessa ajuda, porque a maioria das vezes a gente deixa de tirar, de cortar. Não é muita coisa não, é pouca. É um pé de banana. Mas não é levado. Não levam, eles não levam. Se a gente não tomar providência da gente mesmo pegar e jogar fora, ele fica lá. Eles deixam. Resíduos volumosos, como cama. Eles levam. Levam? Agora, sim. Agora, os galhos das árvores, eles não levam. Vocês enfrentam problemas com acúmulo de entulho? Não. Porque cada um que tira da casa, por exemplo, já está tudo destino certo. Certo. Mas a questão dos galhos é terrível, porque não precisa ser muita coisa, é pouquíssimo, e eles não levam mesmo de jeito nenhum, certo? Muito obrigada. Eu que agradeço. Alguém mais sobre o que ainda não foi dito quer se posicionar? Podemos seguir? Perfeito. Maravilha, pessoal. Vamos lá. Vocês estão super colaborativos, né? A gente está conseguindo unir as ideias, que aí a gente consegue dar conta de tudo. A equipe 3 ficou com esgotamento sanitário. Aqui na imagem tem uma criança que está ao lado de um esgoto a céu aberto. E as margens têm muito lixo. A pergunta é, equipe 3. O que fazer para evitar esses problemas? Letra A. Deixar o esgoto escorrer naturalmente? Construir fossas sem manutenção? Letra C. Realizar a manutenção periódica das fossas sépticas, que são aquelas fossas que são impermeabilizadas, impedindo que o solo seja contaminado, e implantar sistemas de coleta e destinação adequada do esgoto, evitando exposição a céu aberto? Ou letra D, usar apenas produtos químicos? Equipe 3, qual é a resposta? C. C? C? Letra C de casa, vamos ver. Parabéns, equipe, salva de casa. Nós queremos também ouvir vocês agora quanto esgotamento sanitário. Sem sombra de dúvidas, esgoto também mexe com a gente, envolve água, pessoal, é o processo de reciclagem da água. Então, gostaria de saber de vocês se existe tratamento de esgoto aqui. Uma outra questão que eu também gostaria de saber, tá?
O esgoto das atividades diárias, aquele esgoto que é utilizado, por exemplo, na lavagem de louça, na lavagem de roupa, essas atividades que nós utilizamos em casa, cotidianas. Se ele vai para a rua, tem um canto que dá acesso à rua, se existe uma cisterna para recepcionar toda essa água que é utilizada nas atividades de casa, como é que esse esgoto tem destino? Água do banho, para onde vai? Eu queria conversar com essa equipe e eu passo para a próxima. Tá bom? Como está a questão do esgoto aqui? Vocês desejam iniciar? Pode ser? Em nome da senhora. Estou a localidade. Cislândia, daqui dentro da localidade, trabalha aqui Maria Mafado. Então, o esgoto aqui é a céu aberto ali, jogado principalmente nas casas e no beco. Às vezes você passa dentro de um beco, está cheio, né, de grãos de feijão, de arroz, né, de tudo que é lavado ali na pia. Na minha casa não, na minha casa eu fiz uma pocinha seca, né, e vai lá para a poça. Mas em muitas casas aqui vai para a rua mesmo, principalmente nos becos. Então, é uma realidade, né? É a realidade. E mais uma dúvida. A gente ouviu também algumas queixas que o esgoto é uma problemática também para vocês. Vocês têm essa problemática aqui? Tem, de vez em quando aí, tem dengue, tem chikungunya. Então já teve também questões, né? Zika. Zika, certificados aqui? Eu vejo que é um problema grave de chikungunya, que até hoje meu pé é bicho. Tem muito tempo. Caso de dengue, por exemplo, aqui. Aqui já teve também. Mas é uma realidade. É uma realidade da comunidade. Aqui, esse grupo quer falar quanto a esgoto? O que ainda não foi dito? Não? Esse grupo, algum apontamento quanto à questão do esgoto? Que ainda não... Como ela falou, nem todas as casas, mas muitas é céu aberto. Mas a gente sabe que muitos não. Na minha casa mesmo eu tenho as duas fossas. Realmente não é o correto você. Mas eu tenho as duas fossas, tanto do banheiro quanto das pias de lavar roupa, para que não jogue fora. Mas existe. Existe casa que não tem, né? Não é geral. E vocês acreditam que essa questão também da fossa, porque veja só, todo o processo de infraestrutura de uma fossa também envolve investimento. Sim. Então, há também a questão da realidade econômica. Pode existir, por exemplo, questões de comunidades mais vulneráveis. Sim. Economicamente. Por exemplo, se existe alguém aqui de alguma localidade um pouco mais afastada, que vivencia diretamente a dificuldade também financeira, vocês encaram que essa questão também da construção das fossas também está ligada a uma questão financeira, pessoal? Sim. Sim, então é uma realidade. Casas que às vezes o dono não está, né? Às vezes passa de um para outro, mora. Quem mora ali não vai investir. Sim. É o caso que a gente, como escola, quando trabalha, que anda na comunidade toda, como a gente já foi, fazer até coleta de resíduos dessas coisas, a gente já fez esse mutirão, esse trabalho, e a gente passa por ruas que realmente até para dentro do rio vai. Nossa, então. Sim, até para dentro do rio vai. Porque... Quais localidades? Aqui no próprio rio. Porque aqui tem rua perto do rio. Aqui tem rua bem perto do rio. E às vezes tem casa que, como eu estou falando, fica passando de uma pessoa para outra. Um mora, depois outro mora, depois outro mora. A gente vivenciou isso lá nas casas, os esgotos céu aberto, mesmo que ele não alcance agora, mas no dia de chover. Para onde é que vai aquela sujeira? Está dentro do rio? Tanto lixo como... E muitas têm fossa, mas outros não têm. Tanto o lixo como a água do esgoto, né? Que o pessoal joga bastante lixo beira-rio. Joga. Então é uma realidade, né? Perfeito. Nós podemos passar para o próximo. Vamos lá, pessoal. A próxima pergunta agora é da equipe 4, que ainda não foi questionada. A equipe 4 ficou com águas da chuva. Como resolver os problemas de enchentes e alagamentos frequentes? Aqui tem uma imagem de pessoas realmente em um processo de alagamento, a rua está cheia de água, que é o processo de não drenagem, né? Vejam como não há escoamento.
E a pergunta é, letra A, qual é a forma que a gente resolve esse problema? Vamos lá, pessoal? Letra A, construir apenas mais bueiros. Letra B, implantar jardins de chuva, bacias de detenção, ou seja, locais que armazenam e detêm essas águas. Pavimentos permeáveis, ou seja, um solo que possibilite não haver acúmulo de água, mas que seja absorvido pelo solo. Letra C, canalizar todos os rios com concreto. Ou letra D, proibir a chuva na cidade. É difícil, né? Pessoal, qual é a alternativa? Acho que é B. B de bola? Pode explicar. Perfeito. Parabéns para a equipe. Água da chuva, pessoal, envolve puramente um processo de adaptação das cidades. As cidades, elas crescem no meio ambiente e elas precisam lidar com os fenômenos naturais, os fenômenos da natureza. São fenômenos que nós não controlamos, eles independem da nossa vontade e também as consequências que eles trazem. Mas o planejamento de saneamento também tem que atender esse eixo de como a cidade, os municípios, vão lidar com as águas da chuva, que são as águas pluviais. A minha pergunta é bem explícita. Eu gostaria primeiro de saber se, quando há um processo aqui de chuva, né, períodos chuvosos, há alagamentos, se já aconteceu, por exemplo, da água invadir a casa de alguém, se, por exemplo, nesse processo de chuva, há um aumento, e aí tem aí agentes comunitários de saúde, então esse grupo, esse também vai poder colaborar mais ainda, né? Então nós representantes estão ligados à saúde. Teve algum processo infeccioso, por exemplo, num período de chuva, vocês vivenciaram que naquele período houve, por exemplo, uma predominância de casos de precariedade de saúde, ligada a uma questão infecciosa, houve ali um processo de adoecimento da localidade, período de chuva. E mais ainda, se há uma problemática também ligada ao processo de locomoção. Se quando chove, vocês são impedidos de se locomover, se vocês ficam ilhados em suas casas. Esse grupo começa e a gente vai escutando os grupos. Quem quer começar aqui? Na verdade, ligado nas casas, a gente não fica. A questão de locomoção é por exemplo, é para cidades próximas. Porque a gente fica próximo da cidade de Jussara, né? Centro-Sé, Xique-Xique. Então, no período chuvoso, nós não temos acesso. Não podemos nos locomover para essas cidades. É por conta que as estradas ficam intransitáveis. Já a questão de saúde, eu acredito que não existe, não é um surto no período chuvoso. Nesse parquinho aqui, que às vezes Só que no parquinho da praça que houve assim, algumas contaminações de pele, doença de pele, né? Tipo assim, uma bactéria transmitida para as crianças que costumam brincar diariamente no parquinho. Mas outros casos a gente não ouviu falar, não. Aumento de dengue desses No período chuvoso tem assim alguns casos, né? Não muito, mas tem dengue, zika, uma colega colocou, chikungunya também. E geralmente é depois, né, que passa o período. Perfeito. Certo? A senhora também quer fazer alguma consideração? Não, acho que é Os outros grupos, quem também quer apontar dificuldades quando chove? Já teve caso de ter prejuízos aos bens em casa quando choveu, alguém perdeu seus bens, por exemplo, teve algum processo de água invadir a casa. Isso é uma realidade aqui, pessoal? Não? Uma outra dúvida que eu queria saber. Deslizamento de encostas, já teve esse problema aqui? Quando chove? Aqui não tem morro. Perfeito. É plano. É plano, né? Então, quando chove, vocês só tem problema no tráfego, né? Uma curiosidade minha, né? Dá quantos quilômetros daqui para Xixique? Mais de 100. Mais de 100 para Jussara. 137 para Xixique. Tá? 130 para Jussara. Eu morei 6 anos em Xixique. 96 para 107. Aí eu sabia que tem essa rota aqui, mas a gente não caiu por aqui. A gente geralmente vai por fora. Avião vai para Xixique. Né? Só tem avião. Por aqui não vai não? Vai, chovendo. Agora é só de avião. Sim. Agora você não sabe para ele não. Para ser certo, não é bom, mas vai. Tá. Porque não tem massa P.
Mas vai usar, não vai. Existe muita erosão aqui nas estradas, porque, por exemplo, tem uma comunidade que onde o pessoal relatou que no período de chuva, as erosões que já existiam lá afundando mais, né? Inclusive algumas estradas já deixaram de ser usadas porque as erosões não dão passagem. Aqui tem muito isso? Não, né? Quando passa pela justiça, sempre a prefeitura faz. Tá, perfeito. Assim também porque essas regiões lá, no caso da Avenida do Frio, lá tem vários locais que esses riachos que vêm da serra, eles atravessam a estrada. Aí eles impedem a passagem das pessoas. Daqui para Santa Serra não tem isso. Mas acontece em algum momento, aconteceu uma erosão, por conta da chuva ser muito forte, e abriu a cratera. Acontece, mas logo arruma isso. E como não tem atoleiro, o pessoal consegue passar. Agora, para as outras aqui não consegue, porque é massa preta, não passa não. Entendi, perfeito. É argila pura. Pessoal, obrigado. Eu gostaria de fazer um combinado agora com vocês. Nós temos 3 perguntas. Eu gostaria que essa próxima pergunta, a gente fizesse a rodada só com as respostas e na última a gente abrisse para poder pegar as informações finais. Pode ser? Pode ser? Pode. Vamos lá, pessoal. A pergunta 1, para a equipe 1, perdão, a equipe 1 com água. Como garantir o fornecimento contínuo e adequado com pressão suficiente em todas as áreas? Eu não vou abrir para vocês detalharem, porque vocês já falaram da dificuldade da bomba, falaram que já teve prejuízo, por exemplo, da bomba danificar, que a pressão também é um problema aqui. Então era isso que a gente ia investigar e vocês nos trouxeram na primeira pergunta. Aqui nós temos uma imagem de uma pia sem água e vasilhames secos. A resposta possível seria a letra A, investir em reservatórios, modernização da rede de distribuição, ou seja, ampliar, deixá-la mais moderna, dando conta da distribuição de água, sistemas de pressurização, ou seja, sistemas que vão aumentar a pressão da água para facilitar que ela chegue nas caixas d'água, as regularidades e a pressão adequada em todo o sistema, ou letra B, reduzir o consumo de água da população, ou letra C, fornecer água apenas em horários específicos, ou só de manhã, ou só de tarde, ou só de noite. Ou a letra D final, usar apenas bombas manuais. Equipe 1 faz a resposta. A. 100 pontos para a equipe, salva de palmas. Vamos para a próxima equipe, que na sequência é a equipe 2. A pergunta é: como garantir o descarte adequado dos resíduos, dos lixos? Letra A. Aqui nós temos uma imagem, com muitos resíduos, inclusive resíduos volumosos, pneus aqui. Entre eles temos entulhos, então estão ocupando aí a rua. Qual seria a forma da gente resolver o descarte desses resíduos? Letra A. Jogar tudo no lixo comum, ou seja, misturar, não fazer separação adequada. Letra B. Implantar sistemas de coleta seletiva, dividindo os resíduos. E pontos de entrega voluntária de materiais sujeitos à logística reversa. Quais seriam esses materiais? Pilha, baterias, recipientes de defensivos agrícolas, que são os agrotóxicos. E letra C. Enterrar tudo no quintal. Ou letra D. Doar para o vizinho. Vocês doam lixo para o vizinho aqui? Às vezes ele vai sozinho. Ele vai, movendo. Letra B de bola. E nessa aqui eu vou ter que abrir uma sessão para fazer uma única pergunta que ficou faltando, que eu não fiz na primeira rodada. Já aconteceu de vocês armazenarem água nos recipientes dos agrotóxicos? Não. Não, isso não é realidade aqui, né? Esse descarte dos recipientes é um descarte separado ou vocês já vivenciaram, por exemplo, o vasilhame dos agrotóxicos, por exemplo, lançado, um descarte inadequado? Assim, essa questão de recipientes de agrotóxicos, aqui não é uma realidade muito corriqueira. Aqui não tem agricultura não, tá? Não. Entendi. Perfeito. Essa pergunta de João é pertinente porque, por exemplo, a gente visitou algumas cidades e o pessoal relatava que utilizavam o recipiente de agrotóxico
botava água e botava na geladeira para utilizar depois. Então, assim, para algumas pessoas pode parecer algo muito, né, fora do comum, só que são questões que a gente já viu na prática, né? Uma outra prática também, ali na cidade de Trindade, em Pernambuco, lá eles fabricam muito gesso, né? Aí tem as indústrias e tal, e aí as indústrias utilizam graxa para lubrificar os equipamentos, aí sobra aqueles baldes de graxa. Aí eles relataram também que esses baldes eles pegavam, limpavam a graxa e pegavam água para tomar banho e esse tipo de coisa, entendeu? Pessoal, então vamos para a próxima equipe. Vamos lá? Equipe 3, que vai ficar com o esgotamento sanitário. Aqui nós temos um sistema de tratamento muito precário, tá bom? Aqui há, por exemplo, um esgoto, vocês percebem que ainda passando por um processo de tratamento, mas muito precário, inadequado também. A pergunta é, como resolver a precariedade do tratamento de esgoto? Como é que a gente resolve a precariedade? Letra A, despejar o esgoto diretamente nos rios. Vocês inclusive falaram que já aconteceu isso, né? Então, por isso que eu não vou abrir esse detalhadamente. Letra B, usar apenas fossas rudimentares, que são aquelas fossas que não são impermeabilizadas. Letra C, ignorar o problema. Ou letra D, implantação de sistemas de tratamento de esgoto adequados e sustentáveis, respeitando o meio ambiente. Grupo. Letra D. D. Pode clicar. Parabéns, salve palmas para a equipe. Vamos agora para a penúltima pergunta da equipe 4 de drenagem de águas pluviais. Nós temos aqui, por exemplo, um ciclo natural da água, vindo e nós temos aqui uma sarjeta, né, isso? E sendo impedida, né, é um bueiro, perdão, sendo obstruído aqui com muitos resíduos. Vocês falaram que é uma realidade, que é questão do descarte inadequado. A pergunta que eu quero saber é, como é que a gente resolve esse problema? Equipe 4, deixar o lixo acumular naturalmente? Letra B, limpar apenas uma vez por ano? Letra C, implantar sistemas de retenção, impedindo, como fosse uma barreira impedindo, como grelhas, ecobarreiras, que serão barreiras naturais com vegetação, e filtros anti-resíduos, filtrando esses resíduos sólidos, para que apenas passe, né, seja filtrada ali águas das chuvas, associando-os à coleta regular e campanhas de educação ambiental, que vocês também indicaram que é um problema, a falta de consciência ambiental aqui. E letra D, jogar mais lixo para empurrar o que está entupido. Letra C. C de casa. Parabéns, equipe. Agora vamos para a última pergunta dos grupos, tá? Para a gente encerrar. Vamos lá, que eu sei que vocês querem almoçar. Calminha, vou encerrar para você fazer um... Deixa comigo. Última pergunta, que você vai fazer um almoço, pode ter certeza. Aqui nós temos uma torneira saindo água barrenta. Primeiro eu queria saber se isso já aconteceu aqui no município. Vocês tiveram acesso a alguma água. Fala um pouquinho da qualidade da água. Eu vou abrir, viu? Perfeito, eu vou abrir para vocês falarem sobre isso. Como a gente resolve a qualidade, né? Vamos lá, pessoal? Equipe 1, tá? Letra A, distribuir água sem tratamento. Letra B, executar o plano de monitoramento contínuo, ou seja, acompanhar a água, a qualidade dessa água, realizar ajustes no tratamento caso seja detectado algum problema. Então, fazemos uma análise, diagnosticamos o problema nessa água, na qualidade da água, temos que fazer alguma manutenção ali. Letra C, apenas filtrar a água uma vez por mês. Ou letra D, confiar no aspecto visual da água. Olhei para a água e acho que ela está boa, então ela está boa. Equipe 1. B de bola. Pode clicar. Pessoal, quanto a isso, eu quero ter uma dúvida com vocês. Quando a gente fala sobre os critérios de qualidade da água, eles envolvem muitos aspectos. Por exemplo, cor da água. Se a água, por exemplo, um dos critérios para que a gente possa considerar água de qualidade é a capacidade dela ser inodora, né? Eu quero também saber se vocês já identificaram um mau cheiro na água, se já foi uma realidade aqui. Se vocês já identificaram algum tipo de resíduo que viesse na água, teve uma localidade que nos falou, porque
búzios na água. Isso é uma realidade aqui na localidade? Primeiro a equipe de lá que está com a pergunta. Vocês querem comentar sobre a qualidade da água, pessoal? É real, tá? Já teve contato com água barrenta, por exemplo? A questão do odor, como você disse. O odor? É a questão que quando chove, na época da chuva, a margem do rio, ela cria muito, a mata fica muito grande. Sim. Quando chove e o rio enche, ela apodrece. É tanto que às vezes, antes de você chegar no rio, você já sente. O mau cheiro. Sim. E na água? E ela também chega em casa, não é tanto questão barrenta. Eu acho que é por conta do solo. Não é questão tanto barrenta, é mais escura. A questão da cor, ela vem mais escura do que essa cor barrenta, vermelha, sabe? Ela vem mais cor escura. Inclusive, ela vem o pólen. Vem aquele pólen que ela em si acumula no fundo dos recipientes. É tipo ferrugem. Eu acho assim que é tipo ferrugem, assim, quando fica bem no fundo, assim, do... Fica no fundo. Eu quero ter uma dúvida quanto à qualidade. Se não lavar... É a realidade aqui de, por exemplo, vocês adotarem, vocês têm filtros de barro em casa, é uma realidade aqui, filtros de barro. Mais uma dúvida que eu tenho, é uma realidade comprar água? Não? Não é só opção. É opção, porque uma hora e outra compra, né? Porque assim, muita gente tem caixa d'água. Aí no período chuvoso, coleta água na chuva. Nas calhas, né? Nas calhas. E a gente passa o período seco usando essas águas para a gente beber. Lá em casa mesmo, eu tenho 3 caixas de 1.000 litros. E eu coleto, no período chuvoso, eu coleto a água nessas caixas. E agora eu estou fazendo consumo. Então, tipo, não tem cisterna, mas o mecanismo é o mesmo. É o mesmo. Muita gente também não usa as calhas, e sim umas lonas. Estica uma lona, né, no quintal, e a água da chuva é coletada através da lona diretamente para a caixa. Mas isso aí é para uso de beber. A água do rio é essa aí, ó. Para todo mundo. Da torneira. Com a questão da água, a gente não recebe água de qualidade limpa. Mas, como a dona Maria colocou, a gente recebe elas com resíduos, mas de mato. Mas não é para beber. Da plantação Aí, no caso, eu fico com a dúvida. No caso, por exemplo, quando não está no período de chuva, por exemplo, a água que vocês captaram na chuva acabou, que é que vocês utilizam para beber. Aí bebe de onde? Aí a gente bebe da cisterna. Aqui, ó, da cisterna. E ela vai ser por um pipa. Sim. E essa água vem de onde? Do pipa? Vem lá da estação de tratamento de água? Vem do Rio Grande, São Francisco, vem qualquer lugar. Eles pegam o cajuíno por cima, às vezes a gente não sabe especificar Vamos escutar aqui, pessoal. A gente nem sabe assim, especificar o lugar exato que eles pegam essa água, entendeu? Entendi, agora entendi. Os recipientes, pessoal. Vamos escutar aqui. Podemos? Vamos escutar aqui, pessoal, importante. Mas muitas vezes tem gente também que não tem vazio suficiente, né, para parar a chuva. Aí tem muita gente que tem tempo já que está bebendo água do rio. Tem gente que também pega a cisterna, mas não pega, vem diretamente da torneira. Da torneira, por um milagre de Deus. Senhor consome água do rio também, né? Senhor, então o senhor também consome água? Do rio que ela vem, não toma ela. Da torneira, por um milagre de Deus. Pessoal, vamos aqui passar para a próxima pergunta. Vamos lá. Última pergunta da equipe 2. Para a gente encerrar, vamos lá? Limpeza. Como nós vamos resolver esse problema aqui? Nós temos um lixão a céu aberto. Pessoal, vamos lá para a gente ler aqui a pergunta. Como a gente resolve esse problema? Letra A. Construir mais lixões. Letra B. Queimar todo o lixo. Letra C. Jogar o lixo no mar, no rio, né?
Letra D. Implantar aterros sanitários e promover a reciclagem e compostagem dos resíduos. D. Letra D. Agora só uma dúvida. Queria entender uma situação. Tá, o caminhão faz a coleta, né? Vocês nos informaram. Vocês já ouviram registros de algum local aqui nas regiões em que estava como se fosse um lixão improvisado, as pessoas jogando nesse local e tem um acúmulo? Sim. Qual a localidade? Qual a localidade? Ali da Ponta da Serra. Na Ponta da Serra, um pouco lá próximo daqui. Logo que a gente chega na comunidade, isso já é perceptível. Na aldeia também. Na aldeia. Aldeia a gente passou por lá. E na metade, né? Mas mesmo assim, a estrada está sempre. Lá é bastante mesmo. Mas aqui também, como ele falou, a parte que você entrega ali parece um lixão. Nem vê se ali agora não, mas depois do meu Na entrada, né? Perfeito. Então é como se tivesse servido de lixão. Vamos lá, pessoal. Próxima pergunta. Vamos lá. Equipe 3. Como resolver a falta de banheiros em áreas rurais de forma adequada e sustentável? Vamos lá? Letra A. Manter a defecação a céu aberto? Letra B. Usar apenas latrinas sem tratamento? Letra C. Promover programas de saneamento rural com apoio técnico e financeiro para a construção de unidades sanitárias domiciliares, como fossas sépticas, que são aquelas fossas impermeabilizadas, fossas com filtro ou banheiros secos, ou letra D. Construir apenas banheiros públicos sofisticados. C de casa. Eu queria ouvir mais uma questão nessa pergunta. C. Palmas para ele. Nessa pergunta tem algo que sempre nos mexe. Eu gostaria de fazer o seguinte, um combinado aqui com vocês. Vocês vão me dizer só a localidade e se há relatos do que eu vou perguntar agora. Não precisa dizer quem é, a gente não quer levantar essa questão. Eu só preciso saber a localidade e se há relatos. Há relato de residências aqui sem banheiros domiciliares? Sim. Localidades? Não, aqui na comunidade. Na comunidade como um todo. Então, há a existência de residências sem banheiros domiciliares. Certo. Há relatos de banheiros comunitários? Não. Ok. Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Eu posso passar? Perfeito. Então, é porque a gente não precisa documentar isso, então sim. Essa é a realidade. Pode clicar aqui. Pessoal, última pergunta, da equipe 4. Como prevenir deslizamentos de terra em costa? Vocês falaram que aqui o relevo é plano, então vocês não têm essas problemáticas. Mas no caso, por exemplo, de localidades aqui como Alegre, né, que é uma região serrana, eu queria ter essa dúvida com vocês. Como é que a gente resolve os deslizamentos em momentos de chuva? Letra A. Implantar vegetação permanente nas encostas. Construir muros de contenção. Letra B. Remover toda a vegetação das encostas. Letra C. Construir casas apenas no topo dos morros. Ou letra D. Esperar que a chuva pare. Equipe A. Pode clicar. Parabéns, equipe. Salve palmas. Essa daqui não tem que explorar, vocês nos comentaram que não é a realidade, mas que a realidade são residências próximas às margens do rio. Pessoal, agora deixa eu só explicar o placar para que ninguém brigue comigo, tá bom? O sistema é eletrônico. Eu não controlo. Eu defini equipe 1, 2, 3 e 4. Só que o sistema sorteou que quem ia começar as perguntas era a equipe 1. E a equipe 1 não errou nenhuma. Então acabou que a equipe 1 foi a ganhadora, mas todas as equipes ganharam porque todo mundo acertou também. Mas essa foi a equipe que começou primeiro e ela não errou, então é considerada a vencedora do jogo. Então dá uma salva de palmas. Discorda, né? Volta lá para encerrar. Agora eu vou encerrar aqui a apresentação.
Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Isso só foi possível com a participação coletiva. Gostaria de agradecer também a participação da educação. Gostaria de agradecer a presença da representante dos assentamentos. Gostaria de agradecer também às agentes comunitárias de saúde, que têm desenvolvido um papel brilhante nessa sociedade. Gostaria de forma muito destacada de agradecer a presença dos moradores, porque são vocês que participam dessa construção e vivenciam a realidade de vocês. Muito obrigado por nos acolherem aqui na localidade. Sem sombra de dúvidas, o nosso compromisso com vocês é, de fato, algo que nós vamos levar na escrita dos produtos. E o meu agradecimento se estende a algumas instituições. A primeira, a Universidade Pública e Federal, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que é a Univasf. Eu gostaria de dizer para vocês uma coisa que eu sempre gosto de repetir nos eventos. A minha avó era uma mulher que me perguntava muito qual era a missão da faculdade, qual era o objetivo de ser um profissional. E hoje ela não está entre nós, e eu sempre dizia para ela uma frase muito forte para mim, que a maior missão da universidade não é ostentar um diploma, é melhorar a vida das pessoas. Esse é o único objetivo da universidade. Então, em nome da Universidade Pública, eu venho garantir a vocês que tudo que vocês nos informaram hoje estarão documentados na elaboração do Plano Municipal de Centro-Sé. Gostaria também de, em nome do Ministério das Cidades, na pessoa do nosso secretário da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, bem como do Departamento de Saneamento Rural, que tem olhado para a realidade dos municípios de pequeno porte. Pela primeira vez, hoje na gestão do nosso presidente Lula, nós temos uma atenção para os municípios de pequeno porte, como Centro-Sé. Então, em nome da República, em nome dos entes federativos, nós gostaríamos de firmar o compromisso com vocês na elaboração do plano municipal. Então, em nome do presidente Lula, nós firmamos também o compromisso na modificação da realidade aqui da localidade de vocês. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por nos ajudarem a construir essa elaboração e dizer a vocês, esse é o objetivo da universidade. Melhorar a vida das pessoas. Saneamento é dignidade humana. E essa é a missão que nós temos até 2026, entregar um plano muito bem robusto, elaborado com a realidade documentada aqui dos municípios de Centro-Sé. Então, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e eu gostaria de pedir uma salva de palmas para vocês. E aí, pessoal, mas antes de tudo, né, eu sou uma pessoa muito idosa. Eu quero tirar uma foto com vocês para registrar que o evento aconteceu. E essa foto vai estar nos produtos. Então eu gostaria que a gente só afastasse as cadeiras e se aglomerassem aqui no fundo, para a gente tirar uma foto e vocês poderem almoçar. Fazer um almoço.